Mi nombre es Kátia Mansur, soy de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou falar em português. Creio que é mais simples, pero vou falar despacio para que não haja muitas dúvidas, pero estou à disposição. E aqui comigo estão o Felipe Abraão Monteiro, nosso coordenador de comunicação, e o Marcos Felipe Cambra, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o nosso coordenador de assuntos institucionais. Eu coloquei aqui a nosso logotipo aqui para que todos vejam, bem grande. Ele mostra o Brasil em azul, a África aqui nessa cor laranja, e uma pessoa e o nosso território nessa região aqui do Brasil, não tão grande, mas apontando aí. E aqui uma imagem de um artesanato, de uma artesania de nosso geoparque, que é um geoparque costeiro, como vocês vão ver. O nome, né, Costões e Lagunas, representa essa região litorânea do estado do Rio de Janeiro, aqui o Brasil, e a localização do nosso estado aqui. E o nosso território, com 16 municípios, é bem grande, assim como em tamanho também, é menor um pouco do que aquele que o colega apresentou anteriormente. Nós temos cerca de 11 mil quilômetros quadrados, desses, cerca de 20% são águas de lagunas, temos 51 unidades de conservação, ou seja, áreas protegidas dentro do território, mas o que nos caracteriza é, de fato, uma área que tem uma economia voltada para o petróleo, justamente nessa região que eu aponto aqui. A gente tem o limite entre a Bacia de Santos, onde estão os grandes depósitos de petróleo do pré-sal do Brasil, e, ao norte, a Bacia de Campos, também petrolífera. Somos os maiores produtores de petróleo do país. Também importante na nossa economia é o turismo e a pesca, claro, com toda uma área aqui voltada para o mar, sendo que o petróleo é explorado no oceano, na plataforma continental, e o turismo depende de nossas belas praias. A nossa população é de quase 2 milhões de habitantes, é muita gente, mas a gente tem municípios, por exemplo, muitos habitantes, mas nós temos municípios como Campos dos Goytacazes, que tem 500 mil habitantes, enquanto outros, como Carapebus, têm 16 mil habitantes. Então, é variado em quantidade de pessoas. Mas é um desafio muito interessante que eu vou tentar apresentar para vocês como nós estamos resolvendo essa equação. Nós já tivemos, em algum momento, uma discussão e montamos uma figura de uma comissão de gestão, uma comissão provisória. Apenas que, nesse momento, ainda não está legalizada, né, não temos isso na forma de uma instituição legal, e que no próximo ano, em 2023, nós vamos fazer a nossa segundo planejamento estratégico, retomando essa comissão e refazendo as diversas comissões. Então, nesse momento, como a gente pretende mudar no ano que vem, está aqui apenas que ainda é uma comissão provisória, mas dentro dela nós temos universidades e representantes municipais, empresas, representantes de empresas, e, como eu falei, o Felipe, que está aqui, é o nosso coordenador de comunicação, o Marcos é o coordenador de relações institucionais e eu sou coordenadora científica. Nossos recursos, basicamente, hoje, vêm de duas instituições de fomento à pesquisa brasileiras, que é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, e a FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Temos recursos de venda de geoprodutos e temos também pequenos projetos, por exemplo, relacionados aos nossos eventos, que vem nos formalizando, que estamos formalizando junto à nossa comunidade.
Bom, o nosso patrimônio geológico de valor internacional. Nós temos um inventário que é gigantesco, temos cerca de 300 sítios, tanto do ponto de vista geológico, quanto ecológico, quanto histórico, pré-histórico. E ainda com um projeto que nós temos apoiado pelo CNPq, cerca de quase 300 sítios que que têm índice de variação do nível relativo do mar. Ou seja, são sítios onde nós tem datação e indicação de mapeamento de variação do nível do mar no quaternário, e que são muito importantes para nós, que somos um geoparque costeiro. Bom, o que nós temos de valor de patrimônio geológico de valor internacional? Separei aqui 3 importantes situações que envolvem mais de um sítio. Nesse primeiro caso, nós estamos vendo aqui um sítio de beleza cênica impressionante, chamada Gruta da Sacristia, que representa um fragmento de rochas africanas que ficou colado, amalgamado na América do Sul, quando da colisão e formação do supercontinente Gondwana. Essas rochas têm 2.000 milhões de anos, e são impressionantes as diferenças. Aqui nós temos ortoanfibolitos e ortognáceos encontrados igualmente em Angola, que é a continuidade do Craton, que foi de Angola, que aqui foi modificado pela nossa colisão. Também temos um conjunto de rochas muito únicas, que são chamadas rochas da orogenia Búzios, que significa a última parte a se unir quando da colisão do supercontinente Gondwana, ou seja, a última orogenia se formar durante essa colisão há 500 milhões de anos. Com rochas únicas que não temos semelhantes em outras áreas do Brasil. Também produzindo um patrimônio geológico bem mais recente, nós temos estromatólitos holocênicos, com menos de 5.000 anos. Que são esses estromatólitos? Nós temos na região um conjunto de lagunas hipersalinas, que no interior dessas lagunas são formadas essas bioconstruções, que são análogos às primeiras formas de vida na Terra. São laboratórios naturais visitados por cientistas de todo o mundo para estudar essa rara ocorrência. São poucos no mundo os lugares que têm essa riqueza de estromatólitos, e no caso do Brasil, os únicos exemplares estão no nosso território. Quanto ao nosso patrimônio natural, eu selecionei alguns lugares para vocês terem uma ideia da diversidade que nós temos no nosso território. Essa é a ilha do Cabo Frio, onde ocorre a ressurgência da corrente das Malvinas, e isso faz com que essa região tenha um clima semiárido, daí a existência dessas lagunas hipersalinas em pleno litoral do estado do Rio de Janeiro, onde no nosso território a precipitação pluviométrica é muito baixa. Então, nesse local, além de tudo, temos uma riqueza de pesca muito grande, e isso faz com que os pescadores tenham um papel muito importante, as comunidades tradicionais de pescadores têm um papel muito importante na região. Também temos cordões litorâneos do Pleistoceno na beira do mar hoje, e que mostra a evolução do nosso litoral desde o Pleistoceno até os dias de hoje. Por isso, tantos pontos que nós temos de variação do nível do mar com datações, ou seja, temos muitos estudos. Aqui também uma outra riqueza do nosso território, que é uma praia, a Praia do Forno, com as areias rosadas, pela presença em grande quantidade do mineral granada. É uma maravilha. Ainda dentro do patrimônio natural, como região costeira,
a presença das tartarugas marinhas, a presença nas nossos pequenos cerros, o mico-leão-dourado, que já esteve em extinção, hoje não está mais, que é um símbolo da recuperação ambiental no nosso país, no Brasil. Temos também um manguezal que é muito diferente, um manglar, que é muito diferente, porque nós temos esse manguezal que é sobre rochas que são brechas tectônicas, brechas de falha, e a água, água doce que chega a esse manguezal é água subterrânea que descarrega na beira da praia, num aquífero denominado aquífero Mangue de Pedra, que nós estudamos na região, que é parte dos nossos estudos. Também um sítio de grande valor pela relação geo e biodiversidade que possui. Também pela questão da nosso clima semiárido, nós temos dunas, temos também geoformas no alto dos nossos morros, como essa que é o peito de pombo, Pechuga de Paloma, né? E as nossas cascatas, nossas cachoeiras também nos nossos rios. Os costões rochosos são parte importante, como as lagunas. Aqui nós vemos um costão rochoso, uma laguna, a praia aqui, e aqui uma igreja que é classificada como patrimônio cultural brasileiro. Temos humedales, falésias, e no patrimônio cultural tangível e intangível, eu vou falar um pouco sobre também o que temos. Temos muitas coisas, mas eu selecionei também alguns. Esses dois primeiros são museus de sítios arqueológicos in situ, onde as pesquisas arqueológicas permitiram deixar os objetos e os esqueletos, né, evidentes para as visitas dos visitantes. Então, nós temos aqui 2 sítios musealizados in situ, além de outros museus que temos também. Esse daqui é um dos 21 sítios de resistência de africanos escravizados que temos no nosso território do Geoparque Costões e Lagoas. Dos 42 quilombos existentes no estado do Rio de Janeiro, 21 estão na nossa região. E são sítios muito importantes de resistência da cultura africana e da memória desse triste passado de nosso país, de nossos países, né, posso dizer assim. Temos também construções do século XVIII e XIX, algumas muito mais novas, como essa Casa da Flor, que é considerada como tendo sido feita por aquele que é considerado o Gaudí brasileiro, que era um senhor, um trabalhador braçal, um trabalhador de Salina, que sonhou que ia construir uma casa com restos de cerâmica e na basura, no lixo da região, ele coletou aquilo que se transformou na Casa da Flor, que é patrimônio nacional. Temos também, como patrimônio nacional, igrejas como essa, uma igreja e uma fazenda jesuítica com mais de 300 anos. Ainda, já no aspecto intangível, temos os nossos pescadores, aqui é uma estátua de pescadores e os barcos de pesca atrás, as marisqueiras coletando naquele manguezal de pedra lá que eu mostrei anteriormente, uma população de principalmente mulheres marisqueiras que coletam marisco para venda e para suas famílias, para o sustento de suas famílias. Aqui temos uma aldeia indígena, crianças brincando numa aldeia indígena do nosso território. Como patrimônio intangível maravilhoso, na minha opinião, é esse mestre Arildo, que tem uma oficina de construção de barcos em plena rua, na praia, na cidade de Arraial do Cabo, onde ele ensina as crianças a construírem barcos como prova do seu trabalho e do trabalho ancestral dos pescadores de nossa região. Temos também as salinas, o modo de fazer o sal, de produzir o sal na nossa região, que é muito semelhante àquele do século XVII e XVIII,
diferenciando por muito pouco algumas poucas inserções de tecnologia do século XX, na verdade, uma única, que são os cataventos movidos à energia eólica, ao vento. Também ligados ao sal, nós temos os tapetes de sal, que são uma manifestação religiosa no dia de Corpus Christi, onde são feitos painéis, tapetes, alfombras, né, de sal tingidos e que vão atapetando as ruas por onde passam os movimentos religiosos de Corpus Christi. Temos também um artesanato muito bonito de tapeçaria, um ponto chamado Ponto Brasil, ou Ponto Samba, desenvolvido e unicamente executado em nosso território, que é essa maravilha com base na nossa flora, e ainda os nossos esportes de mar, como o surf. A etapa mundial de surf do Brasil é feita aqui no nosso território, e também o mergulho nas nossas águas cristalinas da ressurgência das Malvinas, das águas das Malvinas. E também, para não deixar de falar, do nosso patrimônio culinário, a culinária quilombola e do litoral, nas comidas onde também tem uma influência de frutas na alimentação, as casas de farinha artesanais, que são herança indígena e ainda também adaptada pelos escravizados africanos, e que até hoje temos várias casas de farinha, como era feito no início do século XVII, XVI ainda. E ainda temos os doces tradicionais, aqui eu peguei um deles, que é o chuvisco, que significa gotas de chuva, de lluvia, que é um doce de ovos, huevo, né? Que é delicioso e é um patrimônio imaterial de nosso território também. Do ponto de vista de geoturismo, eu quero destacar algumas rotas. Esse caminho de Darwin, que é onde nós temos 9 painéis, em lugares por onde passou Charles Darwin em 1832, quando esteve aqui no Brasil. E aí nós temos tanto painéis que são marcos de por onde ele passou, como esse da direita, e na esquerda o olhar geológico por onde Darwin passou. Esse daqui é um deles. Temos ainda 37 painéis interpretativos implantados do projeto Caminhos Geológicos, onde a geologia de cada uma dessas áreas ela é interpretada e colocada à disposição dos visitantes, tanto os locais, os moradores, quanto os visitantes turistas. Dentro dessa discussão do geoturismo, nós também temos trabalhado com as comunidades quilombolas no turismo étnico, produzindo material para que eles possam usar nos projetos turísticos dele, além da produção do material, a devolutiva, no sentido de formalizar uma informação geológica a respeito dos lugares onde eles vivem, assim como para áreas protegidas, painéis de ecoturismo, como esse, que trata dos rios. Esse daqui trata de 2 lugares, são 2 painéis que fizemos para essa comunidade quilombola, uma nascente de águas sagrada para eles, e esse sítio que é um ponto de cultura deles, e aqui explicando a origem dos pisos do quilombo de Machadinha. Também temos um projeto chamado Geodia, onde a gente compartilha nas redes sociais um local e um dia, as pessoas aparecem, chegam, e nós fazemos caminhadas guiadas, onde compartilhamos com todos os presentes os conhecimentos geológicos, biológicos, históricos dos lugares. Aqui temos algumas imagens de alguns desses geodias. Já fizemos 14 caminhadas como essas em nosso território. Essa daqui teve uma com cerca de quase 200 pessoas, e já juntamos cerca de 900 pessoas nessas caminhadas guiadas. Temos produtos como camisas, bottoms, e estamos em produção dessas canecas e dessas capas de telefone celular. Produzimos roteiros geoturísticos com imagens nossas que nós contratamos de drone,
e de roteiros de autores para cada um dos municípios. Está disponível no nosso canal de YouTube. E temos uma aliança com todos os municípios do nosso território. Aqui é uma entrega do prefeito de Cabo Frio de um espaço para uma sede nossa dentro da cidade. Aqui são entregas de materiais com outros municípios, em unidades de conservação e em apoio a feiras quilombolas no território. Muitos dos nossos parceiros, empresas, prefeituras, entidades públicas, privadas, de turismo, comércio, enfim. Na educação, chegando mais perto do final, nós temos um projeto de educação bastante forte. Aqui são cursos que nós chamamos de Geologia Geral para o Ensino Básico, que já fizemos em todos os municípios, aliás, em quase todos os municípios do nosso território, aqui na parte teórica e aqui nas oficinas. Durante a pandemia, nós transformamos essas oficinas no modo remoto, em meio online, inclusive as oficinas também. Temos a produção de uma série de livretos chamado Geossítios, onde os alunos das universidades produzem, junto com os professores, os textos que vão compor esses livretos, em português e inglês. Então, eles são usados para o turismo e para a educação. Todos estão disponíveis no nosso website. Temos os nossos mascotes, os superferas, atmosfera, hidrosfera, litosfera, pirosfera e Hipólito, o estromatólito, que são figuras que são muito importantes porque nós temos com eles um projeto de educação ambiental para crianças. Aqui é o nosso inimigo, o Homo incorrectus. Aqui é o sonho dos superferas, que é viver em harmonia com o ambiente e com as pessoas. E fizemos, a partir dos superferas, um caderno de atividades baseados nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e fizemos um livro com 168 páginas de conteúdo geológico para uso dos professores da região, e que em cada capítulo desse livro, tem uma informação, por exemplo, o que são rochas, o que são os minerais, para os professores usarem nas suas aulas para os seus alunos, no ensino fundamental e médio. Distribuímos 800 livros como esse, que foram confeccionados a partir de uma parceria com a Federação Brasileira de Geólogos e patrocínio do Conselho Regional de Engenharia. Distribuímos 800 livros para as escolas do território. Aqui algumas fotos fomos entregar pessoalmente a todos os municípios. E na geoeducação, queria chamar atenção também para esse projeto, que tem a ver com igualdade de gênero. É um projeto chamado Meninas Geocientistas de São Francisco de Itabapoana, financiado pela FAPERJ, onde meninas do interior, recebem entre 13 e 14 anos de idade, recebem becas, bolsas de estudo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado. Suas professoras também recebem, para estudar as geociências do território do município, orientadas por nós, professoras da universidade, de duas universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Norte Fluminense. Então, aqui vocês veem uma foto dessas meninas, suas professoras, num trabalho de campo. Ao fundo, vemos até uns cataventos de energia solar do município. E os nossos desafios que nós temos, então, um território muito grande, muito populoso, e fazer essa gestão integrada realmente é um desafio, mas nós aceitamos resolver essa equação. Outra questão que nos preocupa é a questão do turismo de massa que existe na região e o geoturismo, ou seja, qualificar
o turismo da região, e por isso tantas ações nesse sentido, dar visibilidade para as comunidades tradicionais, que têm seus projetos de turismo étnico e têm suas cozinhas e sua alimentação toda própria e pronta para receber esse turismo. Outra questão que nos preocupa muitíssimo é a questão do saneamento e ocupação e usos das terras, porque uma população que vive do turismo, que depende da pesca, do turismo de praia e da pesca, o saneamento é fundamental, e a gente tem discutido muito isso com as autoridades. E também uma outra preocupação nossa é com as mudanças climáticas, porque somos um território costeiro e precisamos olhar o passado para pensar o futuro, e com isso nós temos esse projeto do CNPq, que trata aí das mudanças climáticas. E, por fim, esse é o nosso último slide, nós vamos fazer o nosso quarto workshop no início do ano que vem, onde que nós vamos fazer o planejamento estratégico para montar o nosso comitê gestor e para, em breve, a gente poder submeter esse projeto, que é um projeto bastante complexo, né, em termos de tamanho, para a Unesco. Quero agradecer a todos pela atenção, muitas graças, e aqui estão os nossos links para nos alcançar nas redes sociais, website, endereço, nosso Facebook, Instagram, canal de YouTube e o nosso podcast Terra Versa. Muito obrigada.